Seja muito bem-vindo e bem-vinda, né, para mais um episódio, né, do Chá Comigo. Hoje, hoje será sem chá, será com água mesmo. Estou com a garganta muito seca, então hoje vai ser com água. Como vocês sabem, nesses episódios, né, do Chá Comigo, a gente conversa e eu mostro como os pais podem ajudar a criança autista a se comunicar. Se você ainda não me conhece, né, talvez esteja participando da primeira aula, o primeiro encontro do Chá Comigo, meu nome é Carla Oliane, eu sou fonoaudióloga, e o tema de hoje é o seguinte, eu recebo bastante essa dúvida. Meu filho autista, ele não se concentra na atividade, ou então ele não para quieto. O que é que eu faço? Né? O que fazer nesses momentos, né? Ou com crianças que são realmente mais agitadas e desatentas. Eu percebo que muitas vezes quando as mães, eu digo as mães, tá? Porque a maioria das pessoas que me acompanham são mulheres e mães, e eu recebo muitos relatos, tanto de seguidoras como de alunos, clientes de consultoria, elas falam o seguinte: Carla, eu até tento estimular, até tento sentar e brincar com ele, mas eu percebo que ele não se interessa pelos brinquedos ou pelas brincadeiras que eu proponho, ele perde o interesse muito rapidamente, ou até ele engaja, mas fica ali 1 minuto, no máximo 2, e em seguida já volta a correr, ou explorar as coisas, né, do interesse dele, subir, descer, enfim. Outra coisa que as mães falam muito para mim é o seguinte: ele é muito desatento, então ela é muito desatenta, então não consigo fazer algumas brincadeiras, principalmente aquelas atividades que demanda da criança mais atenção, mais concentração, como livros, por exemplo, ou um quebra-cabeça, coisas que a criança precisa focar um tempo ali e dar continuidade, né? Sustentar essa atenção. Então, essas são algumas, como posso dizer, não sei se eu poderia usar a palavra queixas, mas eu posso dizer que são queixas, são as queixas mais recorrentes, tá? Se você estiver passando por isso também, deixa aqui nos comentários, né, para eu entender como é que está a sua situação atual. Se você também se sentiu contemplada por essas falas, né, senão vocês podem complementar com outras também. E o que é que vocês podem fazer para superar essa dificuldade, né, esse obstáculo? A primeira coisa que eu sempre oriento para as pessoas que me acompanham, né, é que você pare e observe a criança. Por que é importante observar a criança? Isso é clichê, mas é uma coisa que eu aprendi nessa vida, que o óbvio precisa ser dito. O autismo é uma condição, tá? É uma condição do neurodesenvolvimento, neurobiológico e tal. Então, é um cérebro que funciona de uma forma diferente. Logo, vai perceber o mundo diferente, principalmente sensorialmente, né, falando. Então, existem critérios diagnósticos para o autismo, sim, mas a forma como o autismo ele vai, não sei se a palavra seria se manifestar, mas a forma como cada pessoa vai apresentar as características, ela vai ser diferente, porque além do autismo existe uma pessoa ali com a personalidade própria. Então, não existe uma receita de bolo. Eu adoraria que tivesse, eu acredito que facilitaria muito, não só a vida dos terapeutas, como dos pais também. Mas eu não trabalho dessa forma, de vender uma fórmula mágica que vai servir para todas as crianças, porque não existe. Cada criança é diferente. Uma atividade que pode funcionar com uma, pode não funcionar com outra, certo? Então, acredito que o primeiro passo é você parar e observar a sua criança. Então, na dúvida, não sabe o que fazer? Observe. Se você não tem um perfil muito observador ou observadora, eu entendo, eu também era assim no início, no consultório, eu nunca fui uma pessoa muito observadora, até hoje eu acabo passando muitos detalhes do meu dia a dia, que coisas que eu faço todo dia, e coisas que estão sempre no mesmo lugar, e eu não percebo. Então, a gente vai praticando, é treino, é treinar nosso olhar mesmo para parar e observar sem julgar. Isso também é importante, né? Porque às vezes a gente vai observar, mas ele está brincando errado, mas ele está enfileirando, mas não é para fazer isso, não é para fazer aquilo. Então, deixar a criança mais livre nesse primeiro momento, né? Para depois você tentar entrar na brincadeira dela ou fazer qualquer coisa, é importante você parar e observar e descobrir quais são esses interesses. Algumas crianças são, eu não diria que serão mais fáceis, mas algumas crianças, assim, não são tão difíceis, digamos assim, que é a mesma coisa, mas tudo bem, foi redundante, mas assim,
de você conseguir descobrir quais são os interesses. Já tem outros que são extremamente difíceis, então eu queria fazer essa comparação, seria tipo mais ou menos e extremamente difícil. Por que algumas acabam sendo mais difíceis? Porque ela não se interessa necessariamente por um objeto, por um brinquedo. Não, minto, por um brinquedo, porque por objeto às vezes se interessa. Às vezes se interessa por uma folha, por um graveto, uma pedra, areia, água, mas não necessariamente brinquedos, carros, bolas, brinquedos de encaixe, boneca, animais. Mas mesmo que a criança não se interesse por exemplo, esses brinquedos que eu citei, muito provavelmente ela assiste desenho, ela assiste televisão, então vai ter algum personagem que ela vai gostar mais de assistir, que você percebe que ela assiste com mais frequência, e mesmo que você diga, mas ele assiste vários, certo, mas tem um que ele vai assistir mais, ou que você percebe que às vezes os outros vão e vêm, mas aquele fica por mais tempo, sabe? Então, observar quais são os personagens. Às vezes a criança não assiste desenho com um personagem assim, tipo, com historinha, prefere um desenho mais musical, então você já tem um sinal aí que ele gosta de música. Muitas vezes a criança gosta de coisas sensoriais, gosta de brincar com água, gosta de areia, massinha de modelar, moeba, bolha de sabão, enfim. Existem N coisas que a gente pode observar e utilizar também. Então, a partir do momento que a gente descobre quais são os interesses, a gente já tem, digamos, o primeiro passo aí dessa jornada, né, para a gente bolar alguma atividade, alguma brincadeira. Outra coisa é você saber o nível de atenção que ela consegue sustentar. Você que é mãe, que está ali no dia a dia com a criança, você sabe, você já percebe o quanto que ela consegue sustentar a atenção em determinada atividade, certo? Seja na interação com você, seja na brincadeira no quebra-cabeça, no livro, enfim, jogo da memória, seja o que for. Você consegue perceber. Se você tiver dúvidas, você pode conversar com os terapeutas dele, principalmente a psicóloga, que vai te ajudar bastante nesse aspecto de te orientar e também dizer, olha, eu estou trabalhando assim, assado, você pode fazer desse jeito em casa, que vai complementar o meu trabalho, porque realmente é um trabalho de parceria, certo? Então, quanto mais ela conseguir sustentar a atenção em uma atividade, melhor. E lembrando de respeitar a idade da criança, tá? Crianças muito pequenas, elas não vão ficar muito tempo sentadas e concentradas. Eu vi uma frase na semana passada, eu não recordo o autor, acho que na verdade não tinha autor, era autor desconhecido, que falaram assim, os adultos exigem das crianças habilidades de universitários, querem que a criança fique sentada por horas e horas fazendo determinada atividade. Isso seja na escola, em casas ou até na terapia, infelizmente. Então, e o autor da frase dizia assim, que tipo, estavam comparando as crianças com universitários. E aí eu parei e pensei, nossa, eu sou adulta, né, eu já passei pela universidade, né, tudo, e eu não consigo ficar muitas horas sentada. Eu prefiro 1 milhão de vezes fazer curso online, porque eu pauso, eu vou no banheiro, eu volto, eu bebo água, eu faço no meu tempo, no meu ritmo. Se eu for para um curso que é tipo 2 dias seguidos, o dia todo, eu tenho que ficar sentada, parada, só prestando atenção, não consigo não. Você tem que ter alguma dinâmica, eu tenho que conhecer gente, conversar, porque esse negócio de ficar sentado só escutando, eu não consigo. Eu tenho dificuldade. Então, e eu sou adulta, tá? Então, a gente tem que levar em consideração a criança, saber qual a idade que ela tem, né? Pra gente não querer que uma criança de 1 ano e meio, fique, tipo, 20 minutos, 30 minutos sentado na atividade com você, sendo que ela é muito pequena ainda, tá bom? Então, isso é importante ter em mente também, quanto que ela já consegue sustentar a atenção. E também você começar a intercalar as brincadeiras. Como assim? Ah, Carla, ele não gosta muito dos brinquedos, mas eu percebo que ele gosta de correr, então talvez um pega-pega, um esconde-esconde. Ou então, eu vou falar disso mais adiante, na verdade já, né? Porque eu tenho mania de antecipar o roteiro, então eu tenho que ir com calma. Mas assim, eu vou falar os exemplos já no próximo tópico. Mas só para vocês entenderem que dá para você intercalar, às vezes, fazer uma atividade mais motora, por exemplo, de correr, de fazer uma rotina social sensorial, jogar para cima, um serrador, alguma coisa desse tipo, e depois trazer a criança ali para ela encaixar outra peça. Ah, que legal! E aí você pode cantar uma música, se ela gostar de música, fazer uma cosquinha, entendeu? E aí você intercala, né? A atividade que ela precisa ter mais concentração, por mais que naquele momento a concentração, né, seja de segundos, e uma outra atividade mais motora ou mais sensorial. Não tem problema. Pelo menos eu trabalho dessa forma, certo?
E aí eu trouxe aqui alguns exemplos, certo, de filhos de alunos meus, filhos de alunas minhas. O primeiro, eu vou entrevistar a mãe dele quinta-feira, vai ser bem legal. No caso dessa criança, né, eu não vou falar o nome porque eu não fiz a entrevista ainda, eu só falo nomes depois que eu faço a entrevista, a mãe fala o nome da criança e conta a história e tal. Essa criança, ela tem 4 anos, e ela é muito, muito, muito motora, é muito sensorial. Ele busca por movimento o tempo inteiro. Então, ele gosta de correr, ele gosta de subir em árvore, ele gosta de subir nas coisas dentro de casa, ele gosta de rede, de se balançar. Então, as coisas dele, assim, é o que acalma ele. Percebendo isso, né, ele ficou sem terapia praticamente esse período da pandemia inteiro, voltou recentemente. Então, percebendo isso, os pais decidiram intercalar uma atividade, por exemplo, de uma rotina social sensorial com uma atividade tipo, de quebra-cabeça, por exemplo, de jogo da memória, alguns jogos e outras atividades. O livro, que ele gosta muito. E aí ele gosta que o pai faça ele de avião, né? O pai coloca ele no braço, assim, faz e às vezes até coloca no sofá, ou faz assim, tipo, levanta ele bem alto e fica fazendo som e balançando para um lado para o outro, e ele se diverte que só, ele dá muita risada, e ele gosta muito dessas atividades assim. Então, o pai também faz umas cosquinhas, faz umas brincadeiras, aqui eu não vou saber imitar, mas ele faz, tipo, bate a mão assim, né, um no outro, aí faz assim, aí depois faz, aí faz, tipo, uma cosquinha, e ele adora também, então ele começou a criar uns cumprimentos, né? Uns cumprimentos desse jeito, assim, mais divertidos para ele, enquanto faz entre uma atividade e outra. E tem funcionado bastante. O pai também utiliza muito o circuito, porque o pai é educador físico, então ele entende bastante essa parte, né, psicomotricidade também, e aí ele faz alguns circuitos, ele gosta bastante, aí no final do circuito ele faz algum pareamento, ou encaixa alguma peça do quebra-cabeça, e ele também se diverte muito, tanto ele como a irmã. E tem uma outra criança que também tem 4 anos, ela, filha da minha aluna, né, e ela é minha cliente de consultoria também, e a filha dela, ela é bem agitada e bem desatenta também. Tanto que a mãe já está há um tempo investigando a possibilidade do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, porque a mãe tem o diagnóstico, então ela está investigando na filha, que além do autismo, também o TDAH. E no caso dessa criança, ela gosta muito de esconde-esconde. Nossa, ela se divertiu muito quando eu coloquei a atividade de esconde-esconde, né, lá na planilha da consultoria. Ela ficou muito, muito feliz. Ela criou ela descobriu alguns esconderijos na casa. E eles desceram para brincar também no condomínio, né? De esconde-esconde, eles acharam que ela fosse se dispersar, porque tinha mais espaço para correr, mas não, ela procurou direitinho, obviamente que com suporte, né? Por exemplo, o pai se escondia e a mãe ia procurar, cadê o papai? Papai ia chamando e ele falava o nome dela, né? Vamos dizer que é Maria. Ô Maria, eu tô aqui, Maria. E ela achava o máximo. Brincaram também de esconder a boneca preferida dela, nossa, ela se divertiu muito. Ter que procurar a Mel. Então foi bem legal, assim. Esconde-esconde funcionou com ela bastante. Pula-pula, ela também ama o pula-pula. Então, como ela gostava... Agora ela parou um pouco, né? Mas antes ela gostava muito de contar. Então, a mãe usava o pula-pula. Enquanto ela pulava, a mãe segurava a mãozinha dela e ia contando, né? 1, 2, 3. E aí depois teve um momento que ela começou a fazer as pausas, né? Tipo, 1, 2... Aí ela tentava completar. Aí a mãe falava 3, 4... Aí ela tentava falar o tó. E ela foi fazendo isso, né? Enquanto ela pulava, a mãe segurava na mão dela, fora do pula-pula, né? Porque o pula-pula era daquele pequeno, né? E ela ia contando junto com a filha. E ela gasta muita energia no pula-pula, né? Então, com ela funciona bastante essas atividades. Eu orientei também que levasse mais ao parque, as coisas aqui já reabriram bastante coisa, tem alguns parquinhos também, e eles levaram, e ela gosta muito de balanço, de escorrega, até na tirolesa ela foi, que ela morria de medo, e ela foi na tirolesa um dia desse, tem uns 2 meses, ela adorou. Então, atividades também ao ar livre são muito importantes para toda e qualquer criança, né? Independentemente de ser autista ou não, é porque realmente nesse período de isolamento social ficou muito mais complicado, porque tudo ficou fechado, né? Não só esses parquinhos públicos, como dos condomínios. Então, os pais ficaram sem opção mesmo. Esse pula-pula que eu citei é porque eles têm um pequeno em casa. Uma outra aluna minha, ela até participou da aula Tira Dúvidas, da última, que foi segunda-feira,
passada, ela falou assim, que a filha dela não tem interesses por brinquedos, ela tenta até apresentar os brinquedos, mas até agora ela não aceita muito, assim, ela pega, explora rapidamente e joga, pega outro, e ela fica mais naquela fase mais da exploração. Ela ainda não dá uma função para aquele brinquedo, né? Seja a função para a qual ele foi destinado, como criar uma outra função, sabe? Tipo, um faz de conta, digamos assim. Ela não está nesse nível ainda. A brincadeira dela é mais correr sensorial. E aí a mãe faz muito isso também, de brincar de pega-pega, faz atividades sensoriais com ela, né? De areia cinética, espuma colorida durante o banho. E ela adora, ela se diverte muito, ela procura muito a mãe, ela dá muita risada. E a mãe vê que ela realmente fica feliz. Então, aí eu conversei com ela e orientei que realmente começar por aí e inserindo os brinquedos e outras atividades aos poucos, né? Porque a gente precisa levar em consideração também não só a idade, como os interesses da criança e o nível que a criança se encontra do brincar, por exemplo. E aí você pode pensar assim, mas Carla, do jeito que você está fazendo, do jeito que você está ensinando, é para eu deixar somente fazer meu filho fazer o que quer, tipo, ele que vai dominar, digamos assim, entre aspas, né? Ele que vai mandar na brincadeira. Na verdade, as pessoas confundem seguir a liderança da criança, descobrir os interesses da criança com deixar a criança à vontade, fazer o que ela quer 100% das vezes, e o adulto não ter controle nenhum sobre isso. Na verdade, o que a gente busca aí é um caminho do meio. É difícil, mas é possível. O que seria esse caminho do meio? Você, ao invés de tentar impor para a criança uma brincadeira, uma atividade que ela não curte, que não é legal, que nitidamente ela não vai engajar com você, talvez até engaje, né? De tanto forçar, de tanto. Né? Tem um ditado que diz, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, tanto você insistir, às vezes a criança até pode ser que ela goste, mas no início vai ser uma resistência muito maior, né? Então, não seria muito mais interessante você buscar identificar quais são os interesses e seguir esses interesses e entrar na brincadeira da criança de uma forma leve, de uma forma divertida, e aos poucos você vai expandindo essa brincadeira sempre de forma respeitosa. Esse caminho é difícil, tá? Para alguns pais, para algumas mães, para alguns terapeutas também sendo bem sincera, porque isso exige flexibilidade, criatividade e também uma imaginação muito boa. E isso é prática, é você realmente treinar. Tipo, quando você é uma pessoa, né? E tô aqui para julgar ninguém, tá? Eu também tenho esse perfil, trabalho muito em terapia. Se você é uma pessoa que tem um perfil mais controlador, que você quer ter 100% do controle da situação, da pessoa, de tudo que vai acontecendo nos mínimos detalhes, então é muito mais difícil e talvez isso gere um sofrimento em você, uma angústia, um medo, uma ansiedade, porque você planejou aquilo bonitinho, 100%, isso vale tanto para a mãe como para a terapeuta, tá? E aí chega na hora, às vezes a criança não quer fazer nada daquilo, a criança ela não tá afim de fazer aquela atividade, e aí você faz o quê? Geralmente as pessoas fazem duas coisas, ou forçam a criança a fazer aquilo que foi proposto, né, que foi planejado anteriormente, ou então diz, hoje ela não tá afim, hoje ela não quer, às vezes os terapeutas falam, né, para os pais, hoje ela não quis saber de fazer nada, hoje ela estava muito agitada, estava muito irritada, eu não consegui fazer nada com ela. Ou seja, ou força até conseguir alguma coisa, ou simplesmente desiste e aquele dia fica como um dia perdido, digamos assim, uma sessão perdida, ou no caso dos pais, que não é uma sessão, né, uma brincadeira, uma atividade perdida entre aspas. Então, se você busca esse caminho do meio, você precisa entender que o planejamento ele é importante, ele é necessário. Só que na vida a gente não segue à risca o planejamento, porque existem fatores externos que acontecem o tempo todo e que a gente não tem controle. O exemplo principal foi a pandemia, né? A gente não tem controle sobre as coisas externas. Então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que buscar ter flexibilidade para replanejar as nossas metas, os nossos objetivos, e isso inclui também a brincadeira. Isso é difícil porque você tem que fazer lá na hora. Então, a criança, ela não está afim de fazer aquilo. E aí você tem que pensar, certo, então ela me conduziu para uma brincadeira de esconde-esconde, por exemplo. Que legal, vou brincar de esconde-esconde. E aí depois você pode pensar, mas eu queria que ele brincasse aqui com quebra-cabeça. E que tal você pegar as peças de um quebra-cabeça, espalhar pela casa e pedir para a criança procurar e no final montar o quebra-cabeça? Você não vai atingir seu objetivo da mesma forma?
Então, a única diferença é que você vai buscar meios para que a criança engaje com você, para que ela fique feliz, para que ela tenha brilho no olho, para que ela queira continuar naquela atividade, apesar das dificuldades dela, que a gente sabe que uma das características do autismo é o déficit na comunicação social. Isso inclui não só a dificuldade na comunicação, como na interação social. Então, muitos autistas têm dificuldade de iniciar, e às vezes até iniciam, mas têm dificuldade em sustentar uma interação. Então, se é algo que eles gostam muito provavelmente eles vão ficar muito mais engajados. Vocês precisam ver a felicidade das minhas pacientes autistas adultas. Quando eu falo dos hiperfocos delas, eu comecei a atender 2 autistas adultas esse ano. E hoje, eu conversei com uma, né, na semana passada, a gente não conseguiu fazer a sessão simplesmente porque ela entrou em crise. Uma série que ela gostava muito foi retirada da Netflix e ela ficou muito frustrada, ela chorou muito, e aí na hora da sessão ela entrou, ela estava com os olhos tudo vermelho, tudo de choro, eu percebi que ela não estava bem, eu perguntei se ela queria usar a comunicação alternativa para escrever e me dizer o que ela estava sentindo, o que estava acontecendo, ela simplesmente saiu correndo e começou a chorar. Aí foi quando a mãe chegou e pediu desculpas, que ela não estava em condições, eu, tudo bem. Aí depois ela mandou mensagem para mim de tarde, né? E falou, pediu desculpa, que ela estava em crise, porque tinha acontecido isso. Eu disse, não, fique tranquila, a gente vai dar um jeito. Talvez eles tenham colocado em outra plataforma de streaming, a gente vai dar um jeito de achar a sua série. E aí ela foi se acalmando ao longo da semana, né? Ela já tem 28 anos. Quando foi hoje de manhã, nossa, ela estava feliz da vida, porque ela descobriu onde é que a série estava agora, e que ela já estava assistindo os episódios, e eu mostrei interesse pela série, sendo que é uma série que eu nunca ouvi falar na minha vida, só conheci por causa dela, é coisa de espaço, que eu não me interesso muito por essas coisas. Acho interessante, mas não me motiva a assistir, então eu não entendia nada. Eu falei para ela, eu gosto de série histórica. E aí, tipo, por eu ter demonstrado interesse pelo assunto dela, pelas séries que ela gosta, ela também demonstrou interesse pelas minhas. Eu comecei a falar, eu gosto de série histórica, eu gosto de Outlander, eu gosto de Anne Coé. E aí eu comecei a mostrar os livros de Anne que chegaram sábado, que eu estou muito feliz. Aí ela ficou, ai, que legal, acho que minha mãe vai querer também, porque minha mãe gosta de ler, gosta dessa série, não sei o quê. Então, tipo, quando você demonstra interesse pelo que o outro gosta, pelo interesse do outro, a probabilidade dele engajar com você, dele ficar mais tempo e dele também demonstrar interesse pelo que você gosta é maior. É diferente de você simplesmente chegar e forçar uma atividade, uma brincadeira, alguma coisa que não é do interesse da criança, sabe? Eu acho que isso não deveria ser feito com nenhuma criança, né? Independentemente se é autista ou não. Enfim, porque a gente tem que ir realmente respeitando o limite do outro, né? Se a criança não gosta de determinado tipo de brincadeira, a gente não vai forçar. A gente apresenta outras e vai expandindo aos poucos até ela decidir se de fato ela quer fazer aquilo ou não. Por exemplo, eu, quando era criança, eu não gostava de brincar de certas brincadeiras que as minhas amigas brincavam. Eu olhava assim, eu não via muito sentido. Eu disse, não quero brincar com isso, eu acho isso chato. Então, eu não brincava. E elas respeitavam. E eu não deixava de ser amiga delas por isso. Então, e eu também tinha as coisas que eu queria fazer, tipo, eu gostava de subir em árvore. Minhas brincadeiras eram muito engraçadas. Eu gostava de subir em árvore, gostava de brincar enfim, de correr, de bola, né, dessas coisas assim, andar de bicicleta e tal. Gostava mais de coisas assim que eu me sentisse mais livre, sabe? Então, eu não era muito uma criança de ficar brincando de boneca horas e horas, não. Brincava um pouco de Barbie, assim. Minhas amigas brincavam muito de boneca, sabe? E eu respeitava, e elas também respeitavam os meus gostos. Então, é importante a gente ter isso em mente, sabe? Compreender o que é que a criança gosta e também qual o nível que ela tá. Porque não adianta a criança estar num nível mais de pegar o brinquedo, explorar, e às vezes não dá função naquilo, ela não entende ainda a função daquilo, e você já querer que o seu filho pegue, por exemplo, pega esse batom aqui, né? Esse batom de avião, já está no nível simbólico de faz de conta. Eu não estou aqui dizendo que seu filho não vai chegar lá, ou sua filha não vai chegar lá, não. O que eu estou querendo dizer é que existem níveis, né? Assim como existem níveis de linguagem, existem níveis de brincar também. A gente não pode querer exigir da criança uma brincadeira mais abstrata, né? De simbolizar, tipo, não tem avião, vou fazer esse batom aqui de avião. Entende? Não tem um carro, eu vou fazer essa peça de Lego de carro, vou fingir que é um carro. Então, a gente tem que entender qual a idade da criança, a compreensão dela também de mundo já, o nível de brincar, quais são os interesses, tudo isso a gente tem que levar em consideração. Porque senão corre o risco de você tentar se frustrar e desistir e desanimar e achar que o problema está em você, que você não consegue, que você não é criativa, que você isso e aquilo, ou que a criança não liga para você, não acha você divertido, enfim. Ela até que não gosta de você, né? Que às vezes as pessoas acabam levando para o pessoal, quando na verdade é uma dificuldade de interação.
Então, começa aquilo que ela gosta, aquilo que ela já dá conta de fazer, e depois você vai expandindo aos poucos, tá bom? Intercalar as brincadeiras também é importante, eu falei sobre isso, né? Se a criança gosta, por exemplo, tem que fazer uma atividade da escola. Vou dar um exemplo. Nesse período da pandemia, né, eu atendendo online, as mães sempre se queixavam das atividades da escola, que as escolas mandavam as atividades e elas não conseguiam fazer. E aí eu falei assim, que tal você intercalar? Por exemplo, a mãe falava assim, Carla, ele está trabalhando a letra A. Então a professora manda lá a atividade com a letra A bem grande para ele pintar. Seja com guache, com giz de cera. E ele nem olha, nem quer saber. Aí eu falei para ela assim, que tal você intercalar? Porque essa criança, especificamente, ela funciona muito dessa forma, sabe? Intercalando. Ele não consegue ficar muito tempo sentado ainda. Então, eu falei, pegue uma bacia. Como ele gosta de texturas secas, pegue feijão, pegue arroz colorido, tapioca, cuscuz, né? Que tem muito aqui, que eu sou nordestina. Coloque as letras de plástico lá. Coloque as vogais, né? No caso, que ele está trabalhando as vogais. Então, coloque 2 vogais, o A e o E, por exemplo. Ele já reconhecia 5. Mas coloque 2 ou 3 no máximo. Peça para ele procurar o A. Que legal, você encontrou o A e você coloca ali do lado e depois você pinta. Então ele gostava muito disso, sabe? Porque o negócio dele era se levantar, correr no quintal. Só que era como a mãe falava assim, para trazer ele de volta para a atividade era difícil. Eu falei, então por que ao invés de você intercalar com uma atividade motora, que é mais difícil de você trazer ele de volta, você não traz uma atividade sensorial ali para ele ter que procurar alguma coisa, uma textura diferente e tal. No caso dele, ele faz acompanhamento com a terapia ocupacional, a gente já sabe o perfil sensorial dele, então a gente não colocou nenhum estímulo aversivo, né? Porque isso também é importante, né? Para não colocar ali uma moeba, uma gelatina e a criança ter gastura e não querer pegar. Então, isso é importante. Qual é o jeito errado, assim, né? Digamos, os principais que eu observo, né, pela minha experiência aqui também já há um tempo na internet, o que eu percebo, assim, quais são os principais erros que as mães cometem, sem perceber que estão cometendo esses erros, tal, que são, o primeiro, é forçar, às vezes, a criança a fazer determinada coisa, por exemplo, isso que eu falei é muito importante, não é frescura. Se a criança, ela tem uma dificuldade, uma aversão a certos estímulos sensoriais, a gente não pode forçar, certo? A gente sabe que o transtorno do processamento sensorial ele é muito, muito comum em crianças autistas. Eu não vou lembrar agora a porcentagem, mas é mais de 90%. Não lembro agora exatamente o valor, mas é mais de 90% das crianças autistas apresentam algum nível de alteração do processamento do transtorno do processamento sensorial. Então, tem certas texturas, por exemplo, que ela não aceita tocar, tem certos cheiros que ela não aceita, coisas que ela não gosta de ver também. Eu já tive paciente que, quando via uva na geladeira, eu sempre conto essa história, ele pegava as uvas, jogava no vaso e dava descarga. E era nítido que ele tinha medo das uvas, não era nem questão sensorial, era medo mesmo. Se ele pegava, tranquilo, tudo, mas ele não suportava ver aquilo na frente dele, ele jogava no vaso e dava descarga. Já tive paciente de que ele estava sentado na mesa comendo normalmente o seu feijão e a sua carne, e a mãe chegava com um prato com macarrão, ele simplesmente se retirava da mesa e ia comer em outro ambiente, ou às vezes ficava com ânsia de vômito e não continuava a comer. Depois que ele foi crescendo, né, e também ele começou a se expressar bem melhor, ele dizia para mim que parecia minhoca e ele não gostava, ele tinha nojo daquilo, que parecia uma minhoca, e de fato parecia minhoca mesmo. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, não forçar a criança a certos estímulos, principalmente sensoriais, e também não forçar com algumas atividades, por exemplo, de querer que a criança fique muito tempo sentada, sendo que ela ainda não consegue dar conta dessa habilidade. As terapias vão te ajudar bastante nessa parte, principalmente a psicóloga, vai ajudar muito, né, com essas atividades de atenção, concentração. Então, vamos com calma, sem forçar, né, respeitar a idade da criança, o limite dela, aquilo que ela consegue naquele momento. E depois expande, né? Outra coisa também que eu observo é excluir os interesses, tipo, ela gosta de carrinho, então vamos brincar com tudo, menos os carrinhos. Geralmente as pessoas fazem isso, né? Isso acontece com frequência, tá? Porque a pessoa acha que se esconder os carrinhos, a criança vai se interessar por outras coisas. Às vezes até acontece dela procurar outra coisa, tá? Não estou aqui dizendo que é 100% de certeza que nunca vai acontecer. Pode acontecer, sim. Só que a probabilidade dela passar mais tempo procurando os carrinhos dela,
com ecolalia, perguntando pelos carrinhos, ou assistindo os desenhos dos carrinhos e repetindo as falas e tudo mais, é muito maior. Então, como é que eu faço? Eu percebi que no consultório as crianças gostavam muito de carros, dinossauros, patrulha canina, tinha os personagens assim, que eles gostavam mais, né? Peppa. Então, eu fazia assim, eu quero apresentar outras categorias, né? Eu quero expandir. Ele está no carro, mas eu quero expandir para outros meios de transporte, para também outras categorias, como animais, frutas. Então, eles começavam com aqueles carros pequenos da Hot Wheels. Aí, depois eu levava um caminhão que abre a porta do fundo. Aí, dentro desse caminhão, eu colocava os carros pequenos, tipo como se fosse uma cegonha, né? Para levar para passear. E fazendo bibi, onomatopeia, um exemplo. Depois eu colocava, por exemplo, outros meios de transporte ali dentro. Poderia ser um avião, uma moto, um helicóptero. Pequeno, tá, gente? Porque meu caminhão não é tão grande assim. E aí depois eu colocava os animais. Eu fazia tipo uma fila. Agora é a vez do boi. Aí colocava o boi, fazia o som, o cavalo, cotó, 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 a vaca, mu, e colocava. Ia colocando um por um e fazendo o som. E depois levava para passear. Aí depois, eles vão descer, descia do carro, vamos comer. Aí dava fruta para eles de plástico, delícia. E assim eu ia aos poucos expandindo o interesse e a brincadeira. Eu brinco que a maioria das crianças no meu consultório, quando chegava, não gostavam de livros e nem de animais. Mas graças a mim, obviamente com estratégias respeitosas, nada de forçar, eu fui apresentando os livros, principalmente, que é algo que eu valorizo muito. Eu tenho pacientes autistas que são leitores assíduos, como eu também tenho outros que leem, mas eu sei que não gostam, então eu respeito, até porque as atividades da escola já exigem dela, né, no caso ela já tem quase 10 anos, já tem 10 anos, exige dela muita leitura, então toda vez que eu penso em propor uma leitura, ela já fica resistente. Mas, assim, eu sei o limite dela, eu sei até onde eu posso ir, eu respeito, né? Enquanto tem os que adoram, tem outros que eu sei que gostam, mas não é nossa paixão da vida inteira, digamos assim, entende? Então, é importante a gente ter isso em mente, né? Não forçar a criança a nada, e também não excluir os interesses dela. Buscar, sim, esse caminho do meio, que seja um caminho legal, que seja prazeroso, né? Tanto para a criança quanto para você, que vai estimular. Para não ficar aquela coisa chata, né? Obrigatória, mecânica e cansativa também, de ambas as partes, né? Tanto da criança como da sua. Tá bom? Então, qual seria, então, o jeito certo para você fazer isso? Adaptar as atividades para os interesses da criança. E aí, para você fazer isso, você precisa realmente entender quais são os interesses. E isso exige muita flexibilidade, sabe? Uma coisa que eu percebi, que eu já venho observando, que eu não sou uma pessoa observadora para objetos, para coisas, não mesmo. Mas eu gosto muito de observar pessoas, observar comportamentos. Eu sempre fui assim. Então, eu percebo muito isso, né? Eu vejo que essa fala é muito recorrente, principalmente de alguns profissionais. Eu não estou aqui falando mal de ninguém, não, tá? Não estou levantando o nome de ninguém, não. Mas é uma coisa que eu observo e eu fico na minha. Eu observo e eu fico na minha, né? Refletindo, né? Que às vezes os profissionais falam assim, porque os autistas são muito rígidos, porque eles são inflexíveis, porque isso aqui, isso aqui. Só que muitas vezes nós, e isso eu me incluo, tá? Não estou querendo ser melhor que profissional nenhum. Nós, eu também, acabamos muitas vezes sendo rígidos. Rígidos no sentido não de forçar, mas rígidos no sentido de querer ter o controle da situação, de querer que as coisas sejam 100% previsíveis e que saiam exatamente do jeito que a gente planejou. E aí, se a criança, se o adulto não está afim de fazer daquela forma, a gente às vezes fica forçando um pouco, né? E aí você tem que se policiar. Por isso que eu digo, tudo é treino, é você realmente se dedicar, você treinar o seu olhar, você ter paciência. Tudo isso aqui que eu estou ensinando, eu faço, eu pratico, mas não foi do dia para a noite. Não foi. Tem que ter muita paciência e muita flexibilidade. Minha psiquiatra brincava que eu era psicorrígida. E eu achava que não, teimava que não, mas depois eu percebi que sim, eu sou psicorrígida em muitas coisas. Eu quero fazer sempre do mesmo jeito, do meu jeito, daquela ordem e tudo mais. Então, às vezes, isso a gente tem que ir quebrando aos poucos. Se a gente quer ajudar que o autista tenha mais flexibilidade cognitiva, a gente também precisa ter mais flexibilidade cognitiva. E não exigir muito de você e da criança, ou do adolescente, do adulto, no começo,
tá? Eu vou contar uma história aqui rapidinho, só para a gente entender sobre flexibilidade. Eu decidi, junto com meu esposo, de lançar um desafio para os alunos do PAP, que é o meu curso online. Então, a gente fez um desafio, né, durante 30 dias, cada dia uma atividade, e elas precisam fazer não no dia seguinte, mas assim, ao longo desses 30 dias elas precisam fazer os desafios, e quem fizer mais desafios, quem se dedicar mais, fizer uma coisa mais elaborada e tudo mais, não só a quantidade, mas a qualidade vão ganhar prêmios. E aí eu tô muito, muito surpresa, na verdade surpresa não, porque é uma coisa que eu bato muito nessa tecla, então minhas alunas já sabem, mas assim, eu tô muito feliz, a palavra é feliz, porque as minhas alunas, elas estão trabalhando muito a flexibilidade e a criatividade. Porque, por exemplo, a criança está resistente para tomar banho. Aí a atividade de antes de ontem foi fazer uma espuma colorida no banho, diferente. Então, a criança não queria tomar banho no banheiro, na bacia ou na banheira, porque ela está resistente para tomar banho. Foi o que a mãe fez, botou um biquíni, fez tipo uma piscina improvisada no quintal, fez a espuma colorida e teve criança que não entrou, mas ficou brincando lá, procurando as miniaturas na espuma colorida, como eu tinha orientado, e ficou brincando com o irmão, com primas, quase a tarde toda. Teve outra aluna minha que fez a espuma colorida, só que ficou marrom, a criança não gostou, não sei se ele achou que a água estava suja, ele não quis entrar de jeito nenhum, e aí a mãe percebeu, ela poderia pensar o quê, né? No início, não vai dar certo, vou desistir, não vou fazer não. Foi o que ela fez, não. Ela fez outra espuma branca e ele entrou. Então, isso são só alguns exemplos simples, tá? Nada de outro mundo. Que muitas vezes os pais acabam buscando mesmo assim, adaptar para o interesse da criança. Então, existe aquela estratégia, existe aquela brincadeira, aquela atividade maravilhosa que você vê aqui comigo no YouTube, no Instagram ou em outros locais, mas na hora que você vai aplicar com a criança, não sai exatamente como você planejou e tá tudo bem. Aí chega a hora de você respirar e saber qual é o interesse da criança e adaptar para que ela fique mais motivada a continuar naquela atividade, certo? Então, quais são os 2 primeiros passos que eu acredito que vocês precisam pensar de hoje em diante, né, para começar a trilhar esse novo caminho, se vocês decidirem seguir esse caminho, né, se fizer sentido para vocês. O primeiro é vocês começarem a observar mais a criança e identificar quais são esses interesses, certo? Tipo, o que é que meu filho gosta mais de assistir? Quais são os personagens preferidos dele? Então eu posso comprar uma miniatura da Peppa, eu posso comprar os ursos do Chase, da Sky, eu posso imprimir imagens dos desenhos que ele gosta, para ver se ele fica mais motivado a rabiscar, né, a pintar, de giz de cera, de tinta guache. Eu vou observar quais são os brinquedos ou os objetos que ele gosta mais de segurar, de observar os detalhes, de manusear, o que é que deixa ele feliz, que você vê que o olho dele brilha, que ele fica prestando atenção em mim, ele quer mais, tipo, você canta uma música, ele gosta, você faz uma cosquinha, entende? Brincadeira com água ele ama, então que tal uma pescaria, uma espuma colorida no banho, então tudo isso é importante você ter em mente. E a outra coisa é, o que é que faz o meu filho se acalmar? Porque o tema da aula de hoje não é esse necessariamente, mas é importante falar sobre isso também. Porque se a criança ela estiver muito, muito, muito agitada, a probabilidade dela engajar com você, ela já diminui, né? A mesma coisa acontece se a criança estiver muito apática, estiver assim, muito molinha. Por exemplo, a criança está com muito sono, ou então ela está meio doentada, e ela vai ficando mais assim, murchinha, né? Como a gente fala às vezes, assim, tipo uma florzinha murcha. Então a gente precisa fazer alguma coisa para a criança sorrir, para a criança se animar, quem sabe se ela gosta de música, uma música, ou só uma dança, ou uma cosquinha, ou uma rotina social sensorial. A criança está muito agitada, aqui está uma massagem, uma atividade sensorial antes, uma música mais calma. É importante a gente trazer a criança para essa zona ótima, né? Porque se ela estiver muito hiperexcitada, como também se ela estiver muito, muito apática, provavelmente essa interação pode ser que ela até aconteça, mas ela não vai render tanto assim como você gostaria, certo? Então, isso é muito importante. Lembrando também que em alguns casos, a criança ela precisa da medicação, tá? Eu não sou médica, então não vou falar aqui mais a fundo sobre questões de medicação, mas amanhã a gente vai colocar um post lá no carrossel lá no meu Instagram, falando sobre a medicação, sobre as coisas que você deve perguntar ao médico na hora da consulta,
enfim, não vou falar nada para não dar spoiler do post. Então, amanhã vocês veem e compartilham e comentam lá o que vocês acharam. Mas, assim, em alguns casos, a medicação, ela é necessária, tá? Não é todo autista que precisa de medicação, mas em alguns casos é necessário, mas isso precisa realmente ter segurança, ter um médico que tenha experiência, que te explique o porquê dessa medicação, né? E que também a gente saiba que a medicação ela não vai salvar, tipo, vai ser a solução, não, vai ser a solução de todas as dificuldades da criança. Ela precisa das terapias, os estímulos em casa, enfim. E se precisar da medicação também, de uma natação, de um outro esporte, sabe? É um conjunto, certo? Não vou falar muito não, porque também não é o tema de hoje. Mas assim, eu tô falando isso porque eu tô acompanhando duas mães da consultoria, que uma faz uso do canabidiol, certo? O outro remédio, o médico é o risperidona e o canabidiol. E ela tomava outro, só que o médico tirou o ansiolítico e aumentou a dosagem do canabidiol. Eu não sei se futuramente ele pretende tirar a risperidona e deixar só o canabidiol, porque ela respondeu muito bem ao tratamento, né, com canabidiol, desde o início do ano passado. Ela é uma criança que, além do autismo, ela tem muitas características de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o médico também está observando, né, ela tem 4 anos e pouquinho. Então, o diagnóstico de autismo ela já tem, está observando o TDAH, transtorno de ansiedade também, que ela já dá muitos sinais, é tanto que ela estava tomando ansiolítico e tal. Então, no caso dela, ela precisou da medicação. E eu perguntei para a mãe dela, né? A mãe dela é farmacêutica, inclusive. Eu perguntei para a mãe dela, tem uns 2 meses, durante a consultoria, eu falei assim, como ela era antes da medicação? Ela muito mais agitada do que ela é hoje. E olha que ela ainda é agitada, entende? Mas ela hoje é uma agitada no nível que ela para, ela brinca com a mãe, ela se concentra, ela fica com o livro e tal. Ela tem a necessidade dela de correr, de subir e tal, de explorar as coisas de forma sensorial e motor, e com motor, né? Busca essa música pelo movimento muito forte. Mas, assim, a mãe disse que a medicação, assim, ajustou muita coisa, né? Melhorou também na escola, pena que teve a pandemia. E a outra tem a idade parecida e a mãe também está investigando a possível a condição, né, coexistente, né, no caso do TDAH, para fazer um tratamento mais direcionado nesse sentido. Então, é importante a gente investigar outras condições além do autismo, tá? Porque isso ajuda muito na qualidade de vida da pessoa autista. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi mais um episódio, né, do Chá Comigo. Você está colocando, né, Wesley, esses episódios lá no Spotify, né? Então, assim, se vocês quiserem depois ouvir somente, quiser ouvir novamente, né, no caso, vocês podem escutar lá no YouTube também, né, que vocês vão ouvir e ver, mas tem o Spotify, tem o Deezer, o Google Podcasts, iTunes, ou no agregador de podcast que você preferir, tá bom? Que você pode limpar a casa, lavar os pratos e escutar o podcast enquanto isso, tá bom? Um abraço, até mais, um beijo. Agora eu vou responder algumas dúvidas de vocês e depois a gente encerra, mas amanhã eu tô aqui de volta, tá bom? Agradeço a presença de todos vocês. A Moni, eu até botei o comentário dela na hora. Cadê a Moni? Com certeza. A Moni é minha aluna. Com certeza, estou me dedicando ao máximo no desafio para o meu filho. Sim, eu estou vendo lá. Show de bola. Estou muito orgulhosa das minhas alunas. Tem um desafio que ela fez que eu quero compartilhar aqui. Qual? O do livro? Não. Mas você tem que falar com ela. Hã? Tá nas regras da comunidade. Ah, tá. Enfim, eu vou aqui olhar aqui as perguntas. Pera. Olha só aqui rapidinho, o que ela colocou. Ok. A cabaninha? Uhum. Que ela fez a cabaninha, né? Ela colocou os personagens. É o Buzz aqui, é o Buzz, o Mickey, o Pluto. É o Pluto? E botou os livros e a cabaninha para ele, que legal. Agora ler a descrição. A cabaninha foi muito divertida, durou horas, que legal. Que legal, Moni. Que bom, fico feliz. Show de bola. Estou muito feliz com o resultado de vocês. A Luana colocou aqui, ó. Eu estava em dúvidas em algumas palavras, mas você me mostrou muita coisa agora com suas palavras. Ah, que legal. Fico feliz, Luana, que eu tenha sido clara. Mas se tiver dúvidas, também pode perguntar, tá bom? Estou aqui para isso. Que eu não souber, eu vou pesquisar e eu trago a resposta depois. Não tem problema com isso, não. Que eu não sei tudo, né? Por mais que a gente estude, a gente nunca vai saber tudo. Deixa eu ver aqui.
Aqui, ó, a Cláudia colocou: meu filho tem autismo, não toma remédio, está começando a querer cantar, mas não fala, não conversa, mas consegue pedir água e xixi. Se ele está começando a cantar e ele gosta de música, você pode sim utilizar a música para interagir com ele. Eu gosto de buscar algumas músicas estratégicas, tá? Wesley, você consegue abrir a planilha aqui e compartilhar aquela parte de as músicas? Que eu selecionei algumas músicas estratégicas que eu coloquei na planilha, que eu coloco na planilha da consultoria. Aí eu coloquei algumas músicas assim, tipo, o sapo não lava o pé, aí tem o... É que eu tenho medo de esquecer as músicas, que a memória falha. Eu botei o sapo não lava o pé, botei o do seu Lobato, o seu Lobato. Você lembra o nome da atividade? Músicas para completar. É a atividade. Aí tem a da borboletinha, tem a da aranha, sobe, 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 porque eu busco alguns fonemas chaves, né? Tipo, por exemplo, o B, sobe, sobe, só, para ver se a criança completa. O sapo não lava o pé. Aí tem que dar zoom, né? Pronto, aqui, ó. Meu Deus, eu sem óculos, eu não enxergo nada. Aqui, ó, o sapo não lava o pé, o pintinho amarelinho, porque dá para completar o pio-pio. Índiozinhos, que tem os números, né? Que as crianças gostam também de contar. Meu Deus, eu não enxergo, não. Juro. Sem óculos eu não enxergo nada. Seu Lobato, cai, cai balão, que é aquela cai na minha mão, a criança pode tentar completar o mão. O Dona Aranha, que é o sobe, 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 que ela pode tentar completar a última sílaba, né? O B de sobe. O bi quer dizer de sobe. O cabeça, ombro, joelho, pé, por causa do pé. Essa aqui eu não tô conseguindo ler. A baratinha tem ha, 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 ho, ho, ho. Ela tem a da formiguinha também, bumbum, subiu no meu bumbum, subiu no meu pé. Então, eu busco algumas músicas estratégicas. Eu até já selecionei aqui para facilitar a minha vida. E aí eu tô compartilhando com vocês. Foram essas que eu coloquei. Essa dancinha do corpo, eu não tô lembrada qual é essa dancinha do corpo. Eu acho que é uma de imitação. Enfim, eu gosto muito de trabalhar música. Isso, ele gosta formiga, eu sacudi, sacudi, sim. E é bom que você trabalhe as partes do corpo também, né? Você consegue trabalhar partes do corpo com essa música. Eu gosto muito dela. E aí você pode fazer essas pausas para ele tentar completar, né? Principalmente palavras mais curtas, pé, mão. Deixa eu ver aqui. Ó, a Luciana colocou aqui. Meu filho tem 1 ano e 6 meses, falava mamãe e papai, agora parou, não fala mais nada. Luciana, olha, eu sempre digo o seguinte, que o recomendado é que a criança ela avance, que ela aprenda novas palavras, né? E que, consequentemente, esse vocabulário, ao ser expandido, ela forme frases, né? Então, a criança parar não é esperado. Infelizmente, ainda tem muitos profissionais, né, pediatras, às vezes até acontece neuropediatra também, tá? De falar assim, não, vamos esperar, ele vai voltar a falar, ou então no caso que a criança não parou, a criança que não fala ainda tem um tempo dele, mas assim, eu estava refletindo sobre isso esses dias, né, como eu falei, eu sou uma pessoa que gosta de observar o comportamento das pessoas, o que as pessoas falam e tal, e depois fico refletindo. Aí quando foi esses dias, eu até fiz um stories respondendo uma dúvida falando isso na semana passada. Se a criança, digamos, seu filho, ele começou a andar, certo? Ele começou a andar, ele engatinhou bonitinho, começou a andar, já estava correndo e tal. Aí chegou nessa idade, 1 ano e meio, ele parou de andar, parou de correr. Nem tá engatinhando mais. Você vai esperar? Não vai. Você vai procurar ajuda, você vai procurar um médico, você vai procurar um fisioterapeuta, você vai procurar uma avaliação motora para entender o que está acontecendo. A mesma coisa a criança, se ela parar de falar, a gente tem que investigar. Eu não estou dizendo aqui que seu filho é autista ou não é autista. Eu não sou médica, e mesmo que eu fosse médica, eu não poderia fazer isso, porque isso é totalmente antiético e irresponsável, né? Dar diagnóstico numa live de uma pessoa que eu nem conheço o contexto da criança. Mas assim, é um sinal de alerta para autismo, sim. Pode ser autismo? Pode, mas também pode não ser. Mas, de toda forma, qualquer sinal de atraso ou de perda de habilidades precisa ser investigado. Precisa, então, passar por uma boa fonoaudióloga que tem experiência em linguagem e um neuropediatra, um psiquiatra infantil, para entender o porquê que a criança perdeu essas habilidades, né? Que às vezes a criança não perdeu só a habilidade da fala, ela perdeu outras habilidades, tipo, dava tchau, parou, mandava beijo, parou, sabe? Ela às vezes perde outras habilidades também, além do falar, tipo, apontar também. Então, a gente tem que ficar atento a essas coisas. E assim,
correr atrás para investigar o porquê dessa perda, né, a perda das habilidades, e também começar a estimular e ver o que você pode fazer hoje, né, para ajudar o seu filho, né, porque assim, eu sei que quando a criança perde habilidades, as mães ficam desesperadas, tipo, e agora, será que vai voltar a falar, será que vai voltar a falar, e aí acaba que fica muito focado nessa parte, né, será que vai voltar a falar, que eu entendo perfeitamente, né, é do ser humano isso, essa angústia, essa ansiedade, esse medo, mas às vezes acaba deixando de fazer o que precisa ser feito naquele momento, né, que é o estimular a criança para que ela volte a se comunicar de alguma forma, talvez às vezes não com a fala naquele momento, mas um apontar, um gesto, um outro gesto além do apontar, e depois ela ir aumentando esse vocabulário gradativamente novamente, certo? Mas é preciso a gente ter esse cuidado, tá bom? A Adriana, Carlos, estou fazendo essa atividade de música, está dando certo. A Adriana é minha aluna também. Ele está aceitando os comandos da música, ótimo. Como, por exemplo, na música, se você está feliz, bata palma, agora está batendo, ótimo. Eu gosto muito de música para trabalhar a parte de imitação motora e verbal. E hoje ele está imitando a parte da gargalhada da música. Coisa que ele não fazia. Tem a música da Baratinha, né? Ha, 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 ho, ho, ho. Eles gostam também. Feliz, que bom. Eu gosto muito de música, eu só não utilizo música quando a criança tem uma hipersensibilidade auditiva e eu vejo que esse estímulo é aversivo para ela. Aí, às vezes, eu tento cantar mais baixo, mais devagar. Se eu vejo que não dá certo, aí eu busco outra estratégia, tento recitar, fazer como se fosse mesmo, transformar a música em um poema, alguma coisa do tipo, para trabalhar a prosódia, né, a entonação da minha voz. E aí vou aos poucos, acrescentando. Ó, a Josiane tá aqui, a Josiane é minha aluna também, ela